sou a Aline Pruniani, uma das alternativas, e hoje eu vim aqui para dar umas dicas de filmes que se passam em um único cenário. Não são filmes de gente confinada, forçadamente confinada, mas filmes que não tem outra ambientação além do cenário principal, que é onde está se passando a história. São tempos estranhos que a gente está vivendo aqui fora da ficção, que a gente tem que ficar dentro das nossas casas, e a gente vai percebendo o quanto que é difícil a gente ter que lidar com um ambiente tão restrito, até pra gente se divertir, pra gente fazer coisas que a gente normalmente faz sem precisar ficar necessariamente dentro de casa. E uma coisa que sempre me fascinou no cinema, independente da situação que estamos vivendo hoje, é como que os diretores conseguem lidar com histórias que se passam num ambiente muito restrito. E eu vou listar 3 que eu assisti recentemente e que eu revi, 2 delas eu revi, outra foi uma descoberta, e mais uma vez eu me embasbaquei com o que a produção, a direção e o roteiro conseguiram fazer para tornar essas tramas extremamente imersivas e com resultados excelentes. Já curte esse vídeo para dar uma força pro canal. Tem muito mais conteúdo sobre filmes e sobre séries aqui. Se você caiu agora e não conhece o NA, também se inscreve. E segue a gente lá nas redes sociais também, no nosso Instagram, que a gente posta outras dicas que não necessariamente viram vídeo aqui no canal. Vamos lá, o primeiro filme que eu separei aqui é 12 Homens e uma Sentença. Eu até postei lá no Instagram do NA quando eu tava assistindo. Tem várias versões desse filme, versões mais antigas do que a que eu assisti e versões mais recentes, mas a que eu recomendo é a de 1957, que é a versão do diretor Sidney Lumet e que também tem como protagonista o ator Henry Fonda. Eu acho que eu já assisti alguma outra versão que eu gostei também, mas não é tão boa quanto essa. Basicamente, na história a gente tem 12 homens que fazem parte de um júri. Eles acabaram de assistir vários dias de um julgamento nos Estados Unidos, e um julgamento de assassinato. Supostamente, um adolescente matou o próprio pai, e agora eles têm que, baseado em tudo que eles viram, ouviram, do lado da defesa, do lado da acusação, eles têm que definir se o garoto acusado realmente é culpado ou se ele é inocente. Só que a decisão tem que ser unânime. Se os 12 não decidirem juntos que ele é inocente ou culpado, então eles precisam chamar um novo corpo de jurados para definirem isso. O filme basicamente, então, passa inteiro dentro de uma sala onde esses 12 jurados precisam ficar até eles tomarem uma decisão. A imensa maioria dos jurados já chega a essa sala acreditando que o acusado é culpado, mas um deles começa a questionar essa decisão e questionar não só a argumentação dentro do que aconteceu lá no julgamento, mas questionar os próprios jurados que estão ali do lado dele e por que eles acreditam na culpa. Ao longo da trama a gente vai percebendo que não só esses jurados são influenciados pelo que eles viram ali dentro do julgamento, mas também por questões pessoais, por preconceitos. O filme é relativamente curto para os padrões que a gente tem. Aliás, todos os filmes da lista vocês vão ver que eles são mais curtos. Ele tem 1h36 minutos e a câmera uma hora fecha mais no rosto dos personagens, outra hora ela abre. Apesar de eles estarem em uma sala, a câmera vai tomando ângulos diferentes, o que cria uma certa dinâmica visual. Mas eu acho que um dos grandes trunfos e que acaba tornando a narrativa mais dinâmica é o fato de você ter muitos personagens ali e cada um tem uma motivação, cada um tem uma história, e a gente vai descobrindo um pouco disso e como isso vai influenciando no que eles estão pensando e na decisão que eles estão tomando como jurados ao longo dos minutos aí da 1h36 de tempo de história. Mas eu acho que a grande força motriz do filme tá no texto. O Sidney Lumet, como diretor, poderia ter tido a forma mais inventiva que ele poderia pensar para tentar organizar as coisas, para tentar montar a trama, fazer uma edição diferente, fazer uma jogada de câmeras. Mas nessa história, que inclusive traz uma questão, uma discussão social muito importante, o garoto acusado, ele, se não me engano, ele é negro, ele vive na periferia, ele vive em um ambiente violento e ele está sendo julgado. Praticamente todos os personagens vêm de uma condição muito diferente da do acusado, o que torna esse debate sempre
infelizmente muito atual. E além da força dessa motivação, a gente tem um texto incrível sendo colocado na boca desses personagens. O protagonista, que é esse personagem interpretado pelo Henry Fonda, ele vai questionando e dando muitos argumentos de por que ele acredita que o julgamento pode ter sido mal conduzido, ou por que a defesa foi meio preguiçosa, ou por que as pessoas ali, os outros jurados, estão trazendo ideias pré-concebidas para dentro da opinião deles, que deveria ser muito objetiva. O texto do filme é tão afiado que é difícil até a gente desviar o olhar daquilo que a gente está assistindo. Eu acho que no momento que a gente aqui fora está discutindo tantas coisas sobre falta de empatia, sobre racismo, sobre preconceitos enraizados dentro da gente, esse filme mais do que nunca continua muito relevante, independente de eu estar puxando ele aqui como um exercício narrativo. Eu assisti 12 Homens e uma Sentença lá no Telecine, então tá facilmente disponível aí pra todo mundo ver. O próximo filme da lista é Festim Diabólico, do grande, incrível, maravilhoso Alfred Hitchcock. Foi o primeiro filme que eu assisti do Hitchcock, então eu tenho um carinho especial por ele. E este nome bizarro, que eu detesto a tradução brasileira, Festim Diabólico. Originalmente, o filme chama Hope, que é corda, e ele foi lançado em 1948. Eu não sei se vocês aí têm algum preconceito com filmes mais antigos, eu espero que não, porque isso é uma bobagem, mas esses dois filmes que eu tô recomendando, tanto 12 Homens e uma Sentença quanto Festim Diabólico, são filmes muito acessíveis, são muito tranquilos de ver, mesmo se você não tem muita familiaridade com filmes de décadas anteriores. Hitchcock, inclusive, era um cara que fazia filmes super populares e acessíveis. Festim Diabólico é o primeiro filme do Hitchcock em cores, então ele brinca muito com o uso delas, mas ele foi além das experimentações de cores nesse filme. Ele queria fazer um longo plano sequência pra gente ter a impressão que a gente tava realmente assistindo uma coisa contínua do início ao fim da projeção. E não só essa impressão que a gente tem, que realmente a gente vai seguindo o filme em tempo real, mas ele realmente filmou vários planos sequências. Na época, o rolo de filme que eles tinham gravava um determinado tempo, que se não me engano, acho que são 10 minutos, e ele foi fazendo várias sequências de 10 minutos sem cortes e depois juntando tudo pra criar Festim Diabólico. A fotografia do filme é absolutamente genial. A forma como o Hitchcock vai mexendo na câmera, eu não falei sobre o que o filme é, né? Mas basicamente a gente tem esses dois protagonistas que moram num apartamento nos Estados Unidos, eu não sei que cidade que é, deve se falar no filme, mas eu não lembro e eu não anotei. E isso não é um spoiler, tá? É a primeira cena do filme. Eles cometem um assassinato dentro daquele apartamento de um colega deles. E tem esse nome bizarro de Festim Diabólico, porque eles, depois de matar o cara, colocam ele lá escondido dentro do apartamento e chamam várias pessoas, no caso, pessoas que eram próximas daquele que foi morto, como a noiva dele, o pai do cara, para uma pequena reunião ali no apartamento em que eles ficam conversando, discutindo, bebendo, comendo. Portanto, toda a história se passa um pouco antes dessa reunião, quando eles começam a receber as pessoas, o tempo que as pessoas ficam ali e, né, depois a conclusão. Basicamente, tudo dentro de uma única sala desse apartamento onde eles moram. Eventualmente a gente vai um pouquinho pra cozinha, mas um único ambiente. A fotografia do Hitchcock é absolutamente genial. Ele vai fazendo movimentos com a câmera que vão além daqueles que eu falei do Sidney Lumet em 12 Homens e uma Sentença. O Hitchcock, ele vai brincando com o nosso olhar, ele vai direcionando para onde ele quer que a gente olhe. Essa história originalmente é sim uma peça de teatro e o Hitchcock adaptou esse texto pro cinema. E ele fez isso de uma forma magistral, porque no teatro a gente fica muito ligado no texto, e o texto é fabuloso, não tem nem o que dizer, é um texto muito poderoso. Ele vai trazer discussões morais, discussões éticas. Esses dois protagonistas, eles são muito inteligentes e eles têm contato com uma outra pessoa que vai entrar na história, que também é extremamente inteligente. Então são discussões que vão num nível bem alto, assim, de intelectualidade, mas para além desse
texto incrível, o Hitchcock ele vai fazendo essas brincadeiras com a gente, com a câmera. Ele faz com que a gente olhe um determinado móvel ou uma determinada situação que está acontecendo em paralelo. Uma das cenas que eu mais gosto desse filme é justamente quando ele tira totalmente o nosso olhar dos personagens e coloca a câmera num ângulo que a gente consegue ver um objeto e a gente consegue ver uma coisa se desenrolando e a nossa atenção vai aumentando porque a gente sabe, a gente tem informações extras sobre o que estava acontecendo ali naquele apartamento e ele vai trabalhando isso com a gente. Essa é outra coisa do filme. A gente vai num aumento de tensão crescente na história, sempre imaginando se alguém vai descobrir o que eles fizeram ou se alguma coisa vai acontecer e, né, é basicamente uma bomba relógio o filme. Você vai esperando que alguma coisa vai acontecer ali e vai explodir. Então o Hitchcock ele vai trabalhando todos esses elementos para fazer com que a gente fique extremamente vidrado naquilo que está acontecendo. A 1h20 do filme passam, assim, já é um tempo curto, passa ainda mais rápido por conta de todos os elementos que o Hitchcock foi trabalhando na trama para deixar a gente muito envolvido com aquilo. Eu ainda tenho mais uma indicação, mas só para propor uma discussão no meio de tudo isso, vocês já perceberam que é muito mais fácil a gente pegar filmes mais antigos, né, de décadas passadas, que fazem o uso de um único cenário do que filmes mais recentes. Tudo bem, hoje a gente tem muito mais facilidade e orçamentos absurdos de longas, então talvez os diretores não queiram trabalhar tanto essa questão do cenário único, porque você fica muito mais dependente de roteiro, muito mais dependente de atuação. Mas ainda assim eu acho curioso que quando eu comecei a fazer essa lista, eu fui me voltando cada vez mais para filmes antigos e eu tive dificuldade de achar um filme mais recente. Mas eu achei um que eu gostei muito, achei sensacional, adorei a descoberta. Apesar de ser um filme recente, que é de 2018, é um filme que sim, tá um pouco mais afastado do mainstream cinematográfico. E esse filme é Culpa, dinamarquês, do diretor Gustav Miller. Assim como os outros, ele também tem uma duração bem mais curta, ele tem só 1h28. Ele também tá no Telecine, e eu acho que ele tem até uma trama mais simples do que esses outros dois que eu citei, mas eu acho que a forma como ele vai conduzindo essa história é igualmente muito interessante. A gente acompanha o Asger, que é um policial, e ele tá trabalhando naquela mesa de atendimento a telefone, quando as pessoas ligam pedindo alguma emergência e, né, eles precisam dar atendimento, seja para enviar uma viatura policial ou para chamar uma ambulância ou alguma coisa assim. Ele tá nessa mesa de operações, só que a gente percebe que ele tá naquela posição não porque ele trabalhava com isso, mas porque ele tá sendo punido por alguma coisa que aconteceu. Ele originalmente trabalhava atuando nas ruas, alguma coisa aconteceu e ele tá passando por um processo administrativo e precisa ficar naquela função. Só que a gente entra nessa história sem saber o que aconteceu com ele, quais foram os detalhes dessa situação, e simplesmente a gente vai acompanhando esse dia dele ali. Uma coisa que eu achei interessante no filme é que a gente aqui no Brasil, a gente fica imaginando coisas bem violentas e absurdas que podem surgir em telefonemas como esses. Mas como a gente tá falando de um filme que se passa na Dinamarca, as pessoas ligam porque, né, elas estão numa viagem muito louca depois de se drogar, ou, sei lá, uma pessoa mais velha caiu, tá precisando de ajuda. São coisas relativamente tranquilas de se resolver. Mas o Asger acaba recebendo uma ligação diferente de uma mulher que tá relatando o seu sequestro. Ela está sequestrada e ela tá tentando, de uma forma a enganar o sequestrador, se comunicar com a polícia e pedir socorro. Assim como o Festim Diabólico, eu acho que Culpa também é uma outra trama que vai trabalhando com a nossa tensão crescente. Só que enquanto lá a gente sabia tudo e a tensão vem da gente saber coisas que os personagens não sabem, aqui a gente tá tão cego ao que tá acontecendo quanto o protagonista. A gente tá
sendo colocado na situação dele, pelo menos na questão da ligação, né, que ele tá recebendo da mulher sequestrada. A gente tá tentando descobrir o que tá acontecendo junto com ele. As perguntas que ele vai fazendo, as outras ligações que ele vai tentando fazer para tentar colocar mais peças nesse quebra-cabeça que ele tá montando e para tentar efetivamente ajudar essa mulher. Fora que, é claro, é uma corrida contra o tempo. Ele precisa tentar resolver a situação o mais rápido possível, porque senão a situação vai acabar em tragédia. Também diferente dos outros filmes que eu citei aqui, que tem vários personagens pra gente desenvolver, aqui em Culpa, na verdade, nós só temos o Wesker. A câmera fica no Wesker o tempo todo. Você tem alguns outros policiais ali ao redor dele, mas eles não são muito relevantes para a história. Quem é relevante é o protagonista e algumas pessoas que estão falando com ele no telefone. Então a gente pode até ter outros personagens na história que são importantes, mas a gente não tá vendo eles, a gente só tá ouvindo pela forma picotada que o Wesker tá também sabendo da situação. É falando com um aqui, desliga o telefone, aí se atende uma outra ligação, e aí essa história vai sendo construída e esse caso vai começando a ser desvendado. Outra coisa que eu gostei bastante na narrativa é que, apesar dessa falta de recursos, aparentemente, ela consegue trabalhar com reviravoltas. Então tem uma hora que você tá pensando uma coisa e de repente, sabe, não era bem aquilo, ou a gente é induzido a alguma coisa. Com certeza esse filme vai sim te surpreender. E essas foram as minhas dicas. Se vocês conhecem outros filmes que se passam aí em um único cenário e que são muito bons, deixem nos comentários. Inclusive, se vocês têm outras dicas de filmes recentes que fizeram isso. Sei que estamos vivendo tempos estranhos, eu espero que você esteja bem aí do outro lado. E vamos tentar usar esse tempo extra que a gente tem, afinal a gente teve que dar uma desacelerada da vida que a gente levava, para nos focarmos naquilo que a gente ama fazer. No meu caso, cinema, audiovisual, séries, e eu espero poder passar um pouquinho isso para vocês. Então fiquem bem, fiquem em casa sempre que possível. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!